Bom, vocês devem estar vendo uma foto ali, abaixo da ditadura. Essa foto é uma foto que a gente não sabe a autoria e não sabe aonde foi retirada. Pode ter sido aqui em São Paulo, pode ter sido no Rio de Janeiro ou em qualquer capital. Essa foto simboliza um sentimento que havia na década de 70, que se iniciou um novo período de luta democrática contra a ditadura e possibilitou hoje nós estarmos aqui. O professor Wagner Balera lembrou com muita propriedade o que foi aquele período e que as coisas que talvez ele estivesse dizendo hoje fossem ditas naquele tempo, muitos de nós teríamos sido presos, ou muitos de nós fomos presos por isso, presos, sumidos, desaparecidos, mortos, torturados, assassinados. Esse é um período que, da minha juventude, ao ver aquela foto, eu fico feliz, que lembra um pedaço da minha juventude, também fico triste, porque foi um período que custou muito, e muitas vidas, custou muito a esse país. Hoje, todas as consequências negativas do autoritarismo, nós vivemos esse imenso, eu diria, legado ambiental que nós vivemos é fruto da ditadura. Porque somente a ditadura faria uma coisa daquela. Somente a ditadura poderia ter destruído o rio Tietê como destruiu. Somente numa ditadura poderia ter construído aquele monstrengo arquitetônico chamado Minhocão, sem que a população fosse consultada. Somente uma ditadura construiria a imensa dívida externa que o Brasil teve. Somente a ditadura promoveria coisas como foram promovidas. E hoje, nesse 5 de outubro, eu gostaria de fazer um tributo a todos aqueles que lutaram contra a ditadura, todos aqueles que sobreviveram e todos aqueles, principalmente, que morreram, não só aqueles que nós conhecemos, pulistas, os mortos desaparecidos da ditadura, que são milhares, mas também aqueles que nós desconhecemos, como os índios na Amazônia, que foram queimados por bomba napalm, os camponeses que não tiveram a quem recorrer, que foram assassinados. Houve um jornal em São Paulo que há um tempo atrás publicou um artigo, um editorial, dizendo que a dita era a dita branda. Talvez o jornal tenha sido, porque seus negócios cresceram, porque ele apoiou solidamente a ditadura. Mas a ditadura foi um negócio pesado, e é isso que eu quero falar. É sobre isso, hoje, que eu quero conversar com os senhores. Não foi um passeio, não foi uma obra do acaso de alguns militares nacionalistas que, temendo o movimento comunista, se juntaram e as coisas foram indo. Não. A ditadura brasileira, ao contrário da ditadura argentina, foi muito bem elaborada, foi muito bem construída, e até hoje nós sofremos as consequências disso. Eu vou passar para o primeiro slide, que é esse slide. Eu fiz de propósito um slide cinza, preto, porque não há muito o que comemorar, não há muita alegria nesse tema. E hoje eu me proponho a falar sobre 3 coisas básicas aqui. Sobre o golpe de Estado de 1964, 31 de março. Alguns historiadores afirmam que esse golpe se deu no dia 1º de abril. Mas como 1º de abril é o Dia Nacional da Mentira, ficava muito chato, então eles anteciparam para o dia 31 de março. Eu me lembro perfeitamente desse dia, embora criança, eu não me lembro da articulação política, evidente, eu tinha 5, 6 anos, mas eu me lembro da movimentação perfeitamente. É como vocês daqui a alguns anos, não se esquecerão o dia das Torres Gêmeas. São coisas que, apesar da idade, ficam marcadas na mente. Qualquer pessoa que tenha nascido antes de 60 se lembra perfeitamente da morte do John Kennedy. Perfeitamente, eu me lembro perfeitamente daquele dia. Pode perguntar a qualquer pessoa que tenha 4, 5 anos naquela data, porque foi tão marcante aquele fato que a pessoa nunca esqueceu. E eu também nunca esqueci o dia do golpe militar e a celebração que houve nas ruas. Nós vamos falar de uma coisa muito importante, bastante importante, chamada justiça de transição. Vamos discorrer sobre o que é isso, por que começa e por que é necessário. E, finalmente, vamos chegar a algumas conclusões aqui nesta manhã. Vamos pelo início. Fatos antecedentes. Nós temos alguns fatos antecedentes. A Segunda Guerra Mundial, ela termina em maio, no Teatro Europeu, em maio de 45. E no Teatro do Pacífico Sul, termina em agosto, com o lançamento de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, termina as operações. Nasce um período de paz e prosperidade no mundo. Ao Tribunal de Nuremberg, a condenação, ao Tribunal de Tóquio, que é a condenação daquelas autoridades que se viram envolvidas naqueles terríveis acontecimentos. O mundo acorda estarrecido que foi a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, de uma forma sistemática industrial, um povo se dispôs a aniquilar completamente outro povo. Mas antes de chegar, é bom lembrar, antes de chegar a Auschwitz, os primeiros judeus, lá já estavam os comunistas, lá já estavam os homossexuais, já lá estavam as minorias. Enfim,
o Estado totalitário alemão deixou uma grande e pesada lembrança, que se fez necessário com a construção do Tribunal de Nuremberg. Fim da guerra, fim do Tribunal de Nuremberg, começa a nascer um novo fenômeno que explica um pouco o golpe de 1964, que é conhecido como a Guerra Fria. Que, de um lado, os países capitalistas começaram a se defrontar com uma nova realidade, que era a formação do Bloco Socialista Internacional. Em primeiro lugar, em 1917, na Rússia, houve a Revolução em outubro, houve a Revolução Bolchevique, e essa revolução deu-se única e exclusivamente naquele país. Após a Segunda Guerra Mundial, já havia uma comunidade de países. Havia a Bulgária, havia a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, havia a China, ou seja, quase um terço ou um pouco mais da humanidade já vivia sob o regime de socialismo. Isso gerou uma confrontação, gerou um grande medo e um grande receio. Os partidos comunistas no mundo inteiro, que foram aqueles que mais se opuseram à ditadura nazista e ao fascismo, começaram a receber votações expressivas nas urnas. O próprio Partido Comunista Brasileiro, saído da prisão, o então capitão Luiz Carlos Prestes, ele sofre a maior votação que esse país já teve para um candidato a Senado da República. Nunca antes, nem depois, qualquer senador da República Brasileira recebeu tantos votos, proporcionalmente falando, evidente, quanto recebeu o capitão Luiz Carlos Prestes. Isso assustou aqueles setores mais tradicionais. E a década de 50, entrando pela década de 50, nós vamos verificando alguns acontecimentos que também explicam isso. Em 1952, numa península bem longe, bem distante daqui, na Indochina, na colina que deu nome à batalha, Dien Bien Phu, cujo general morreu ontem, aos 102 anos de idade, o general Giap, no Vietnã, foram derrotadas as forças francesas. Ou seja, o socialismo, essa bandeira de igualdade e solidariedade, do ponto de vista das ideias, começava a avançar muito no mundo. O Partido Comunista Italiano era o segundo partido eleitoralmente falando. Na França, a mesma coisa. Era o Partido dos Fuzilados, que era um partido que mais deram vidas no combate ao nazifascismo e na resistência ao agressor germânico. E isso se espraiou para o mundo inteiro. E começou a se formar uma comunidade. E isso começou a atemorizar certos setores da sociedade mundial. No Brasil, esse fenômeno se deu com a formação, em 1949, da Escola Superior de Guerra. Foi criada em 49, a Lei 785 de 49, que denominava o Instituto de Altos Estudos de Política, Defesa e Estratégia, integrando o Ministério da Defesa do Brasil. Esse instituto foi fundado por generais brasileiros e também por generais americanos, que aí começava a se formar a ideologia de segurança nacional. A ideologia de segurança nacional, para os senhores entenderem, era a ideologia na qual o povo brasileiro era o inimigo interno. Então todos nós éramos suspeitos. Quantos de nós, com a idade que eu tenho, um pouco menos, um pouco mais, não foi parado durante a ditadura simplesmente por estar caminhando na rua e era obrigado a exibir documentos? Você tinha que portar documentos. E a polícia prendia para averiguações. Existia o Instituto da Prisão para averiguações. Por quê? Porque todos nós, em princípio, éramos suspeitos de algo. Estávamos fazendo qualquer coisa suspeita. Então havia essas prisões, havia arrastões, havia uma série de coisas. E quem construiu essa ideologia foi a Escola Superior de Guerra, a partir de 49. Começou a formar um pensamento hegemônico de construção de uma ideologia que visasse a enfrentar o povo brasileiro. Logo após, nós temos a formação, na década de 60, do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IPES-IBAD, que era financiado por dinheiro de empresas e ligada à inteligência norte-americana, ligada à CIA. Esse instituto começou a fazer arrecadações para preparar o golpe de 31 de março. Lembrando ainda um pouco, a gente tem que falar um pouco de história para entrar propriamente no direito, nessa breve nota de rodapé que a gente tem, é que nesse meandro o Brasil elegeu democraticamente, após um período de prosperidade, após Juscelino Kubitschek, um presidente da República chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros, presidente da República, com logo um pouco mais de 8 meses de governo, ou 8 meses de governo, ele tenta, a seu modo, antecipar 31 de março. Ele tenta fazer um golpe. Manda seu vice-presidente, que claramente identificado com as forças progressistas do país, a uma visita para a China. E nesse meandro, ele renuncia e entrega a carta de renúncia a Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara.
dizem os historiadores que essa cena teatral que ele teria feito foi inspirada em Fidel Castro. Fidel Castro, como o meu próprio professor disse, gosta muito de fazer discursos. E nesses longos discursos, depois da Revolução Cubana, de 59, ele fala que vai renunciar e a população pede para ele não renunciar e confere a ele mais poderes. Querendo mais poderes, Jânio Quadros ameaça renunciar, mas ele esqueceu, ele entregou a carta de renúncia. Fidel não entregou, só disse que ia. Ele entregou a Ranieri Mazzilli e como no Brasil o poder tem horror a vácuo, foi lá outro, sentou e ele perdeu o poder. Mas era uma tentativa de golpe, uma antecipação, um bonapartismo brasileiro para antecipar o que viria em 31 de março. Esse era o quadro. Houve um período de muita agitação quando o presidente renuncia, assume Jango Goulart, o movimento operário sindical com grandes bandeiras, o movimento camponês falando em reforma agrária, acaba por catalisar e precipitar, e o governo, o mesmo erro que cometeu anos depois Salvador Allende no Chile, cometeu Jango. Ele foi extremamente legalista e não confiou que os militares o traíssem. E foi uma traição, portanto, em 31 de março de 1964, eclode na rua o movimento armado liderado pelos generais. Nós costumamos chamar de ditadura militar. Na verdade, se a gente fosse mais preciso, nós chamaríamos de ditadura cívico-militar, porque houve participação efetiva de civis. Houve. A ditadura foi financiada e suportada pela burguesia nacional. Isso é um fato incontroverso. Isso é um fato de que todos sabem. Mas nós precisávamos identificar um inimigo. E falar ditadura cívico-militar era uma coisa muito complicada. E ficou ditadura militar todo mundo assim identificado. Mas como é que foi esse golpe? Foi um passeio, não houve nada, como querem alguns? Naqueles 6 primeiros meses houveram 50 mil presos. 50 mil pessoas foram presas nos primeiros meses de 64, sem mandado de prisão, sem nenhuma justificativa, simplesmente foram presos. Houve tortura. Mas quem foi preso, por exemplo? Quem foi preso foi o Carlos Marighella. Carlos Marighella foi preso num cinema no Rio de Janeiro. Ele estava escondido da polícia, a polícia invadiu, acabou descobrindo o seu rastro, invadiu o cinema e ele gritou, abaixa a ditadura, e levou um tiro na boca do estômago. Esse foi um caso. Outro caso célebre de pessoa presa foi Gregório Bezerra. Gregório Bezerra foi preso e foi arrastado por um jipe pelas ruas de Recife e ficou com seu pé amarrado a um pé de abacate e exposto à execração pública. O Gregório Bezerra, um camponês que era conhecido como homem de ferro e flor, um líder camponês. E tantos outros foram presos, tantos outros caminharam para o exílio, tantos outros fizeram. Houve tortura. Claro que houve tortura. A tortura sempre existiu no Estado brasileiro. Aliás, a tortura é herança do período do Brasil colônia, onde os negros, onde os escravos africanos eram torturados. Isso foi incorporado no método policial, mas pela primeira vez passou a ser um instrumento de Estado, a tortura, contra a população. Oficialmente a tortura nunca existiu, nunca foi admitida, mas ideologicamente ela passou a ser um instrumento de repressão à população brasileira. E ela foi adotada. E as consequências desses fatos, até hoje, nós sentimos. Seja nas delegacias, nas prisões arbitrárias, seja no calabouço, até hoje se tortura nesse país. A tortura é um instrumento de investigação policial. O pior deles, ineficaz. Mas a tortura não visa descobrir a verdade. A tortura visa destruir o indivíduo. E vários indivíduos nesse país foram destruídos pela tortura. Houveram também cassações. Pessoas foram cassadas, foram impedidas de exercer mandatos políticos. Estudantes foram proibidos de estudar na universidade. O famigerado decreto 477. Você recebeu o decreto 477, será proibido de estudar nas faculdades. Você também tinha o banimento, você perdia a sua nacionalidade. Ou seja, a ditadura foi cruel. Teve intervenção no poder executivo, ou seja, todos os presidentes e governadores foram afastados. No legislativo, mandatos foram cassados. E no judiciário, juízes foram cassados. Juízes foram cassados, afastados. É só verificar nos arquivos aí das comissões da verdade, da memória, quantos juízes não houveram. Houve censura, censura prévia. Todas as obras eram censuradas. Era proibido pensar nesse país. Ficou proibido. Jornais sofriam censura. O Estado de São Paulo sofria censura. Revistas sofriam censura. Havia censores de plantão. A Rede Globo negociava capítulos, que a novela na década de 70, a Rede Globo liderava. Ibope ruim para a Rede Globo na década de 70 era 80%, que ele batia 95%. Ninguém fazia sombra àquela televisão. Mas havia, naquela televisão, como em todo lugar há, forças progressistas. Dias Gomes faz uma paródia, ele arrasa com o Bem Amado. O Bem Amado era uma caricatura do Brasil.
E ele consegue fazer aquilo. Então, nos espaços políticos que havia uma possibilidade, foram feitas muitas coisas. Perseguições. Pessoas eram desempregadas, fechavam-se as portas, vizinhos delatavam pessoas. Os militares faziam o que queriam nesse país, eles eram donos. Eu ontem me recordei, só para fazer outra nota de rodapé aqui, meu pai trabalhava numa empresa que se envolveu, ele não, evidentemente, ele era um mero funcionário, mas a empresa chamada Ultragás, naquele momento, se envolveu terrivelmente na ditadura, financiou a ditadura. E levou um montão de oficiais da reserva para ficar lá. Fazendo o quê? Não sei, porque eles não sabiam nada de administração, não conheciam nada de energia, nada de gás. Ficavam lá e ficavam perseguindo os funcionários. Perseguindo o quê? Desde o cabelo comprido, desde a roupa, desde o modo de vestir, até o que eles falavam. E isso acontecia, e essa perseguição não só se deu no campo da política, deu-se no campo do costume. Havia um quadro humorístico na TV, na década de 70, Os Trapalhões, e eu vou me referir diretamente, aonde as minorias eram perseguidas. Por exemplo, havia um deles, um integrante, que era identificado como homossexual, ele era ridicularizado. Na verdade, ele era uma criatura invisível ali dentro. Havia um negro também era ridicularizado, era debochado, porque era assim que era tratada a população, era assim que as coisas funcionavam, porque esse país era uma elite branca, dominado por interesses. Havia um grande cantor brasileiro que afrontou o establishment, é o Wilson Simonal. Alguém vai falar que não, o Wilson Simonal é da ditadura. Pois eu desafio qualquer pessoa aqui, e nesse país, a me trazer uma única prova, uma única pessoa que foi delatada por Wilson Simonal. O crime que ele cometeu foi ser negro, arrogante, porque ele ganhava dinheiro, ele tinha talento, ele saía com mulheres brancas, mulheres negras. Isso que aconteceu. Ele afrontou a classe média carioca, foi isso. Ele tinha um carro bonito, ele era um homem de sucesso, ele cantava bem, não podia. Ele foi destruído. Mas não foi só ele não, Erlon Chaves, maestro, também foi destruído. Pessoas foram destruídas nesse país por isso. Houve também, se eu começar a falar de tantas pessoas que foram, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas. Houve também intervenção no movimento sindical, os sindicatos foram ocupados. A UNE, o movimento estudantil, a UNE derrubaram na praia do Botafogo o prédio. E tantos outros setores da sociedade, que é impossível. O que eu quero mostrar com esse breve relato, essa breve introdução, é que a ditadura, longe de qualquer coisa, não foi uma ditabranda. Foi um projeto político de poder que, em 1955, Costa e Silva, que foi o primeiro ditador aqui no Brasil, o primeiro presidente ditador aqui no Brasil, disse... primeiro foi o Castelo Branco, ele disse, nós vamos tomar o poder à força e de lá só sairemos à força. Bom, agora vamos começar a examinar um pouco a questão sob o ponto de vista do direito. A primeira medida tomada pelo governo foi o ato institucional número 1. Esse ato institucional número 1, foram 11 atos institucionais, todos eles de uma extrema truculência. Aí eu busquei alguns atos e eu quero mostrar para vocês a mansa evolução do que foram os atos institucionais, ou seja, a institucionalização da própria ditadura. O primeiro ato institucional foi o número 1, de 9 de abril de 64, ou seja, 9 dias ou 8 dias, conforme for a conta que nós adotarmos aqui, do golpe militar. Primeira coisa foi uma cassação em massa. Cassou todos os deputados progressistas que seriam contrários à ditadura recém-instalada. No segundo, suspendeu os direitos políticos, porque muitas pessoas não eram parlamentares, eram sindicalistas, estudantes, eram cidadãos comuns ou não, tiveram seus mandatos políticos cassados por 10 anos. Por exemplo, o professor Fernando Henrique Cardoso, então professor, com 38 anos de idade, ele apenas exercia o magistério, ele foi aposentado por um desses atos institucionais. E como ele, foram vários. E o clima sufocante do país fez com que pessoas começassem a abandonar o país. Imagine você perder sua cidadania, ficar 10 anos sem exercer sua cidadania. Afastou milhares de pessoas do serviço público, milhares de pessoas foram afastadas do serviço público de imediato, sob a alegação, inclusive, de corrupção. A pessoa era fiscal, exercia seu ofício de forma correta, e ela era afastada sob a acusação, sob a terrível pecha de corrupção, onde a única coisa que ela tinha eram convicções democráticas. E, por último, estabeleceu as eleições indiretas para presidente da República. Essas eleições indiretas para presidente da República durou até 1985, quando o professor mesmo, que me antecedeu, nosso querido, o melhor,
professor Wagner Balella, falou sobre a Constituição Cidadã, que devolveu aos brasileiros a possibilidade do voto direto. Sucedendo a este ato institucional, nós temos o ato institucional número 2. O ato institucional número 2 é um ano posterior, 27 de outubro de 65. Confirma, mantém as eleições indiretas para presidente. As eleições eram feitas pelo colégio eleitoral, ou seja, pelos partidos políticos. Dissolve todos os partidos que atuavam na época. Foram todos dissolvidos. Como hoje, havia dezenas de partidos que vinham da democracia, e esses partidos foram dissolvidos. E começa a se criar no Brasil a figura do bipartidarismo, que era Arena e MDB. A situação e a oposição consentida, então. E amplia o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi uma medida que tomaram para garantir a composição sempre favorável aos interesses da ditadura. Como nós estamos vendo, há uma rápida institucionalização do golpe de Estado da ditadura. Há um ato institucional número 3, que também estabelece para governador e vice-governador a eleição de forma indireta. A eleição de forma indireta foi estabelecida com o propósito que o governo que indicava, naquele momento era a indicação do partido, na verdade quem decidia era o alto comando militar, em conjunto com outras forças políticas, indicava quem seria vice-governador do Estado, quem seria governador e vice-governador do Estado. Assim foram Abreu Sodré em São Paulo e tantos outros que deixaram suas marcas também. Nós temos o ato institucional número 4, de 12 de dezembro de 66, que cria a Constituição de 67, legaliza o regime de exceção que avança pelo país. Essa Constituinte de 67, ela foi feita rapidamente por especialistas, evidentemente. Houveram, é verdade, juristas, advogados, professores de faculdades renomadas, que circulam ainda por aí, que redigiram a Constituição de 67 e redigiram o pior de todos os arbítrios, que nós vamos falar daqui a um momento, que é o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 foi o pior de todos. E isso é muito, antes de ver as medidas, é importante dizer que quadro se encerra esse ato institucional número 5. O mundo todo vivia uma agitação muito grande, muito grande. Movimentos se espalhavam pelo mundo, havia a guerra do Vietnã, a juventude toma Paris em 68, toma as ruas de Paris, quase derruba o governo francês. Daniel Lecombedi, Daniel Lerouge, hoje deputado pelo Partido Verde na União Europeia. Na Alemanha também houve. Iniciou-se nesse país uma agitação, e aqui no Brasil não foi diferente. O movimento sindical apedreja o governador Abreu Sodré no 1º de maio, na Praça Cantana Internacional Comunista, dá uma pedrada na cabeça do governador. As coisas parecem sair fora do controle. Há o Congresso de Biúna dos Estudantes, há uma agitação, há uma insatisfação. A invasão do Teatro Roda Viva pelo Comando de Caça aos Comunistas, era uma organização de extrema-direita, que eu ainda sou, que não existe mais, mas que eu ainda encontrei nos bancos acadêmicos. Então, diante dessa agitação, diante do governo estar encurralado, da Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, de tantas e tantas manifestações, os setores mais à direita clamaram por um endurecimento do regime militar. E assim foi que foi baixado o golpe, no ato institucional número 5, o maior de todos eles, que em primeira medida, eu só estou relacionando algumas medidas, mas em primeira medida, suspendeu a garantia constitucional, qualquer garantia constitucional foi suspensa, e o habeas corpus. O habeas corpus foi suspenso. Ou seja, pessoas eram presas sem razão, o advogado entrava, o advogado, qualquer um do povo, entrava com um habeas corpus e simplesmente não se dava informação porque o habeas corpus não existia. Você podia ser preso por tempo indefinido, torturado. E isso inaugura os chamados anos de chumbo. A tortura institucionalizada, a prisão ilegal institucionalizada, as pessoas somem, a ditadura prendia, sumia com as pessoas, e quando os corpos apareciam, dizia, não, o terrorista, porque essa era a linguagem, o terrorista fugiu, foi preso, mas fugiu, e foi atropelado. Ele estava no DOI-CODE, pulou, embora o DOI-CODE só tenha grade, pulou e se enforcou na grade. Ele suicidou-se.
E coisas desse tipo, desse gênero, aos milhares aconteceram. Então, Stuart Angel, filho da Suzy Angel, que foi um filme aí, ele foi no Senimar, no Rio de Janeiro, ele foi arrastado com a boca dentro de um cano de jipe, ele foi arrastado e morto depois de bárbaras torturas. Bacuri, Eduardo Leite, Bacuri, teve seus olhos arrancados, suas orelhas arrancadas. Enfim, se a gente pudesse falar de tantas torturas, tantas arbitrariedades que aconteceram, nós poderíamos dizer o seguinte: essas arbitrariedades aconteceram a partir do ato institucional número 5, que não dava garantia de vidas a ninguém. Então, os advogados, naquele momento, é importante fazer um tributo a esses advogados, principalmente aqui no eixo de São Paulo, onde se concentrava a maior oposição, até porque São Paulo era o maior estado da federação, ainda o é. Os advogados desenvolveram uma técnica que, ao invés do habeas corpus, eles entravam com pedido de informação, pedindo para saber. Queria saber, ouvimos dizer que fulano de tal está preso em tal lugar e queremos informações. Isso tinha um efeito muito bom. Não tinha um efeito do habeas corpus, mas garantia a existência, porque o governo, já acuado pela imprensa internacional, pela opinião pública internacional e mundial, ficava preocupado em ser denunciado como um violador de direitos humanos. Então, o pedido de explicações, o pedido de informações, desculpe, funcionava, fazia às vezes, entre aspas, do habeas corpus. Foi uma criação genuína, própria dos advogados. Os advogados são muito criativos. A gente vê aí no fórum as coisas mais loucas possíveis. A gente às vezes ri e fala, nossa, como o fulano fez isso, e aquilo acaba funcionando. Acaba funcionando, sendo incorporado. Assim é a vida. Segunda medida, o poder ter um presidente intervindo no Estado municipal. Bom, o prefeito era cassado, o prefeito era indicado, o prefeito era... e sobrevivia-se assim. Aí se fez uma intensa rede de amizades, de conluios. As principais cidades, como São Paulo, Santos, tinham prefeitos indicados. Havia uma intervenção clara no negócio do município. A federação concentrava tudo. Concentrava todos os poderes. O ato institucional permitia ao presidente da República decretar o estado de sítio por tempo ilimitado, sem aprovação do Congresso Nacional. E isso aconteceu algumas vezes. Estado de emergência, estado de sítio, e foi decretado, e pelo tempo que entendi. Em 1977, nós vamos ver, tem uma consequência que se arrasta até hoje, foi fechado o Congresso Nacional, feita reforma política através do ato institucional número 5. Mudou a maioria, ou seja, São Paulo passou a ter uma representação menor, e outros estados, que eram estados não oposicionistas, passaram a ter uma representação maior. Resultado é o que nós assistimos no Congresso Nacional até hoje. Nunca se conseguiu mexer nisso, nem a Assembleia Nacional Constituinte conseguiu mexer nisso, e muito menos agora. Então, estados com menor representação têm mais poder proporcionalmente que um estado como São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, ou Rio de Janeiro, como queiram. Cassou mandados e suspendeu por 10 anos o direito político. Aí foi uma cassação em massa. O ato institucional, o AI-5 caçou muita gente, mandou para o exílio muita gente. A primeira rota do exílio era o Uruguai. O Uruguai tem uma turbulência, passa a ser o Chile. O Chile tem um golpe em 73, aí as pessoas vão para a Argentina, e da Argentina deve ter um golpe posterior com a volta dos militares ao poder, e aí as pessoas vão para os mais diversos centros, na Europa, Estados Unidos, enfim, com os países que indicaram. E demite reforma oficial das forças militares, das polícias militares. Lembrando que havia muitos militares legalistas. Esses militares, por exemplo, no Rio Grande do Sul, fizeram a guerrilha do Caparaó, de inspiração brisolista, tentando criar um núcleo de resistência militar. Então havia muitos militares comprometidos com a democracia, com as ideias mais progressistas, como foi o caso também de um capitão aqui em São Paulo, Carlos Lamarca. Carlos Lamarca foi um capitão que fugiu do quartel de Quitaúna com armas na mão, e resolveu, ao seu modo, combater a ditadura, sendo assassinado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, no interior da Bahia, isso em 1972. A sua companheira, sua esposa, que vivia junto com ele, enfim, foi morta dentro do apartamento e hoje foi apurada. Quando ela foi morta, essa é uma nota que eu gostaria de fazer, ela estava escondida e uma criança, a repressão abandonou, falou, mas você, uma criança, sem culpa nenhuma, no bairro de Pituba, Salvador, Bahia, falou, mas os senhores estão procurando quem? Falou, mas ela está ali, ó. E apontou no quarto da empregada. A polícia entrou e matou e deu a versão do suicídio. Essa moça, a Yara Vandenberg, mulher do capitão da marca, ela era judia e ela foi enterrada, há um costume entre os judeus, que as pessoas que se matam são enterradas fora do campo santo. É um costume. E depois de muita luta, a família dela, conseguiu que ela fosse reconhecida, a morte dela, ela foi enterrada dentro do Campo Santo judeu.
porque ela não se matou, ela foi assassinada. E tantos outros policiais aqui de São Paulo também foram perseguidos, presos. Pedro Lobo, que foi um sargento da antiga Força Estadual, também junto com Lamarca, foi para o Vale aqui no sul de São Paulo. Vamos lá, seguindo. Bom, nós vamos agora começar a falar sobre justiça e transição. Vamos lembrar o seguinte, nós tivemos anos de chumbo, nós tivemos, só para fazer um pouco de história e ter um contexto histórico, nós tivemos anos de chumbo, onde houve toda essa repressão, todo esse assassinato. Nós tivemos luta armada urbana aqui em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Goiás, o país inteiro. Nós tivemos focos guerrilheiros no país, que foi o caso do Araguaia. Em 1972, há um evento da maior importância que eu gostaria de fazer esse registro histórico. A eleição de presidente da República, pela via indireta, evidente que era o partido que indicava, e o indicado pela Aliança Renovadora Nacional foi o presidente Ernesto Geisel. E o MDB, que já se dividia, que era a oposição se dividia entre os autênticos e os MDBistas, lança a candidatura de Ulisses Guimarães. E ele se lançou desde então como anticandidato. Ele se apresentou como anticandidato e passou a percorrer o país fazendo um discurso da anticandidatura. Foi um momento de virada, porque a anticandidatura de Ulisses, e ele faz, vocês vejam o discurso dele, leiam na internet, é muito bonito. No dia da eleição, ele vai lá, já se confessa derrotado, mas ele fala sobre anistia, sobre Estado Democrático de Direito, sobre a necessidade de um novo pacto republicano, de uma constituinte. Isso meses depois, isso foi em 73, desculpe, meses depois, em 74, o MDB, em novembro, eu participei dessas eleições, daí minha estreia no mundo da política, assim, da oposição. Em 74, nós elegemos, falo nós, as pessoas, né, elegemos até poste. O cidadão tinha a candidatura o Orestes Quercia, então, era um ilustre desconhecido da maioria da população, teve uma vitória esmagadora. Isso assustou a ditadura e mostrou à ditadura que as coisas estavam na hora de mudar. E as oposições começaram a construir a chamada Frente Democrática. A Frente Democrática começou a obter vitórias importantes. Terminado o mandato do presidente Geisel, o sucede o presidente General Figueiredo. O General Figueiredo, espremido pela conjuntura, pelas circunstâncias, pelo movimento estudantil, pelo movimento operário, movimento popular, igreja, movimento sindical, enfim, acaba cedendo, remove o ato institucional número 5, proclama a anistia, concede a anistia. E aí, em 82, nós começamos a ter a volta dos exilados, em 82 nós temos as primeiras eleições gerais para governador, onde novamente a oposição se elege de forma rentubante. Mas nós vamos falar de uma coisa hoje, chamada justiça de transição, que se encerra nesse quadro. O que é a justiça de transição? Eu peguei essa anotação, que eu achei que essa definição, que eu achei que é a melhor que a gente possa ter, e ele diz o seguinte: justiça de transição é o conceito aplicado pelo Conselho de Segurança da ONU, que reúne 4 práticas para lidar com o legado deixado pelo regime de exceção. A reforma das instituições para a democracia, lembrando que nossas instituições eram instituições antidemocráticas, não permitiam a participação popular. O direito à memória e à verdade. O que é? É saber o que aconteceu nesse período. O que exatamente aconteceu. O que tem a se esconder. A gente precisa ver o que aconteceu. Por quê? Porque lembrar é resistir. Nós precisamos conhecer o passado. O direito à reparação. Pessoas perderam coisas, perderam vida, perderam empregos, sofreram. As pessoas têm direito à indenização. Nós somos advogados. É muito comum hoje, dentro da técnica jurídica, quando alguém sofre um dissabor, além da reparação patrimonial, nós temos a reparação do dano civil, dano moral. Então, é o dano moral. Essas pessoas foram torturadas, foram postas para fora do país, não puderam estudar, sofreram, ficaram desempregadas, foram pau de arara. Foram humilhadas. Porque sempre, uma coisa é verdadeira, se existe oposição na ditadura, sempre existe isso, e caminha por aí, a gente que é mais velho lembra, conhece, fica até meio constrangido, existem pessoas que colaboraram ativamente na ditadura. Colaboraram ativamente, denunciando pessoas, e hoje pousam de democratas. Até no Congresso Nacional está cheio. E tratamento jurídico aos crimes cometidos no passado. Ou seja, existe prescrição para tortura? Existe prescrição para genocídio? Se isso existe, se existir, não for um crime de lesa humanidade, então a gente viveu a maior farsa da humanidade, que foi o Tribunal de Nuremberg. Por quê? A justiça de transição, ela nasce
após a Segunda Guerra Mundial. E foi aplicada aonde? Foi aplicada, primeiramente, na Alemanha, depois no Japão, seguidamente nos países que deixaram de ser socialistas, depois nas ditaduras da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru. No Brasil está sendo aplicada a justiça de transição, em Ruanda, no Tribunal da Iugoslávia, no Camboja, enfim, em vários e diversos países aí. Bom, vamos começar então pelo primeiro. Eu elenquei 4 pilares aí da justiça de transição. Reforma das instituições para a democracia. A primeira reforma das instituições foi a Lei de Anistia de 1979, a Lei 6.683/79, que foi o marco do início da transição para um regime democrático no país. Ali foi a anistia. A nossa anistia tem problema, nós vamos examinar essa lei de anistia, ela traz problema até hoje, que é o último marco que nós vamos estudar, mas de uma forma ou de outra existia um movimento muito forte no Brasil, liderado pelos comitês brasileiros de anistia, movimento, e é bom fazer aqui um resgate da eminente advogada Terezinha Zerbini, líder do movimento feminista, as mulheres saíram na frente com essa bandeira, vamos render esse tributo aqui, e foram se constituindo um movimento democrático pela anistia. As pessoas queriam voltar ao país, existia aquela música que Elis Regina cantava do Enfio, sobre o irmão do Enfio, tantas e tantas manifestações. Houve um jogo, essas coisas são surpreendentes de criatividade popular, houve um jogo no Maracanã, do Flamengo, e abriram uma faixa Fla-anistia. Então isso já estava na boca do povo, era irreversível, era questão só de como fazer, mas era importante fazer essa anistia, que não foi uma anistia concedida, e sim foi uma anistia arrancada dos militares e do governo. E também, não pode deixar de ser mencionado, a segunda reforma da instituição, que talvez seja a maior reforma que essas instituições sofreram, foi a Constituição Federal de 5 de outubro de 88, que hoje, nós aqui reunidos, estamos comemorando seu jubileu, ou seja, 25 anos de Constituição Federal, e eu fico até constrangido de fazer qualquer observação em relação à Constituição, porque o professor Wagner Balera, que me antecedeu, já fez tudo, fez todas, e qualquer coisa minha seria uma grande pretensão. Então, tudo que ele disse, eu só assino embaixo, só posso assinar e tentar aprender. Enquanto ele falava, eu também tomava. Eu vi muita gente tomando nota, eu também tomava minhas notas, porque eu sempre aprendo com ele. Ele, para mim, como dizem os americanos, ele é o melhor. Então, eu gosto muito dessa expressão americana, eu acho que isso demonstra bem o caráter dessa pessoa que abandonou sua família hoje, a família dele estava viajando, ele veio, pediu, vou fazer a palestra, tenho que me retirar, agradeceu e mostrou a humildade e a profundidade de caráter dele. Avançando um pouco mais, um dos pilares da justiça transição é o direito à memória e à verdade. Dentro disso, o que foi feito? Foi feita a constituição de um amplo acervo documental das vítimas. Esse amplo acervo a gente pode encontrar de várias formas, esse acervo. A gente pode encontrar naquela edição Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais, se vocês entrarem na internet, dá um download, desce esse livro. E esse livro foi constituído a partir do quê? A ditadura, como eu disse a vocês, ela foi extremamente criteriosa, científica, e ela montou aquela farsa que era o tribunal militar ali da Brigadeiro Luiz Antônio, onde as pessoas já entravam com sentença condenada. Se ela resolvesse mudar o depoimento que ela deu, ela apanhava ali dentro também, havia também tortura dentro da justiça militar. Imaginar um tribunal, você suspender a sessão para você ser torturado e mudar a sua versão. Talvez só no stalinismo, no nazismo, uma coisa semelhante possa ter acontecido. Mas, seja como for, aquelas atas daqueles processos farsas serviram de um amplo acervo, porque os presos políticos aproveitavam a circunstância e denunciavam os maus tratos, a tortura que haviam sofrido. Há 3 presos políticos, Manuel Cirilo, a Tom Fonfilho, esse advogado, hoje em dia, mais outro, que desculpe, eu não recordo o nome no momento, eles denunciaram, fizeram uma lista que foi entregue à Anistia Internacional, ao presidente Gás, de 227 torturadores. Está nesse livro Brasil Nunca Mais. Então foram feitos amplos acervos. Aqueles que gostam de dar uma passeada no centro da cidade, podem ir na Casa da Memória, que é ali no DOI-CODE, na estação Júlio Prestes, que vão ver o que é um calabouço. Aliás, houve um problema muito sério ali. Eu não sei quem teve a brilhante ideia, quem foi o pai da ideia, mas haviam inscrições. Haviam inscrições desde os tempos que Monteiro Lobato teve ali no DOI-CODE, estava lá a inscrição que Monteiro Lobato assinou na parede. E alguém mandou, para fazer uma reforma, ficar mais apresentável, mandou apagar e dar uma caiada, ou seja, apagar a memória histórica, as observações que foram feitas.
Isso foi um crime contra a memória. Há outro, que a Comissão de Direitos Humanos, há outro centro que a Comissão de Direitos Humanos está envolvida diretamente, que é ali a delegacia da Tutóia, que atrás daquela delegacia da Tutóia, no Paraíso, funcionava a OBAN, Operação Bandeirantes. Nós fomos lá, nós estamos querendo tombar lá, e a delegacia também, porque a delegacia, o delegado, embora diga, hoje em dia está bonita a delegacia, diga que aquilo não faça parte, faz parte sim do acervo. Ali era a fachada legal de um centro de tortura. Quando estive lá, um ex-torturado, virou para o delegado e disse: o senhor está dizendo que isso aqui, o que o senhor pensa de uma delegacia em frente ao Auschwitz? Isso aqui era Auschwitz e aqui era a delegacia. Isso aqui vai ser tombado, e nós vamos tombar. E fomos lá. E foi uma cena muito triste. Entramos na cela onde Vladimir Herzog presumivelmente foi assassinado e torturado. Pessoas, ex-presos políticos, foram conosco, passaram mal, mas nós temos que resgatar aquilo para aquela memória, para não se apagar. Houve um crime muito grande nesse país, por ocasião da Lei Áurea, e após, que foi apagar os registros da escravidão, que dificulta o trabalho de pesquisa dos cientistas sociais, historiadores e tudo mais. Nós não podemos cair nesse erro. Nós não podemos cair nesse erro. Nós temos que resgatar. Nós temos que mostrar essas coisas para que isso não volte a acontecer. Além disso, houveram 70 mil, além desse amplo acervo documental das vítimas, que está nesses lugares que eu falei, houveram 70 mil processos administrativos de reparações. Pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, que acharam, entenderam, enfim, foi criada uma comissão julgadora, a pessoa levava seu caso, iria. Hoje isso está um pouco ampliado, está na Comissão Nacional da Verdade, está ampliado, e nós estamos levando casos. Eu tenho recebido casos e encaminhei esses casos. E eu gostaria de relatar um caso aqui, de a reparação não financeira, mas reparação. Havia uma escritora aqui no Brasil, na década de 70, 80, que vendia mais livros que Jorge Amado. Ela escrevia sobre temas lésbicos e ela foi perseguida, nunca foi presa, mas ela foi perseguida a ponto de perder tudo que tinha por somente escrever sobre comportamento sexual. Nós estamos fazendo um tributo a essa pessoa, e em breve vai ter um documentário aqui na Avenida Paulista sobre isso. E houveram também 700 sessões de oitivas gravadas em áudio, 50 sessões públicas de julgamentos públicos, debates, enfim, colocando toda essa questão dos presos políticos. Esse é um marco, é um pilar da justiça de transição. Vou aproveitar e tomar uma água, só. O Chile passou por uma ditadura, tal qual a nossa ditadura. Mas se vocês forem hoje a Santiago do Chile, que é uma bela cidade, não deixem de ir no Museu de Direitos Humanos. É uma criação fantástica, é uma curadoria muito bonita, e resgata esse período. A mesma ideia se tem a fazer aqui no Brasil o Memorial da Anistia, celebrando a anistia como não uma concessão do governo militar, e sim como uma conquista dos setores populares. Há também outros projetos, como o Projeto Direito à Verdade e à Memória e Marcas da Memória. Esses projetos todos, se vocês entrarem no Google com essas buscas, vocês vão encontrar na internet, tem vários outros. Está se criando, tem acervos digitais, o Arquivo do Estado de São Paulo tem um amplo acervo. Mas vocês vão se surpreender com algo. Eu fui fazer uma pesquisa no Arquivo do Estado e, a princípio, não entendi. Procurando fichas de pessoas que eu sabia notoriamente serem militantes ativos, essas fichas não estavam, e ainda continuam sendo, essas fichas desapareceram. Aí eu fui alertado pelo chefe da divisão, lá do Arquivo do Estado, que na transição para a democracia, no governo Sarney, no governo Montoro, essas fichas que estavam no DOPS, na Polícia Federal, foram levadas para arquivos secretos que a gente não sabe onde se encontra. Eu, particularmente, tive experiência à frente da Comissão de Direitos Humanos, aí era um arquivo secreto da Polícia de Santos, que era um arquivo esquecido, onde tinha fichas, pelo menos 10, 15 mil fichas de pessoas fichadas em Santos. E coisa e fato, eu fiquei surpreso com a qualidade material da investigação, como as coisas se inseriam na vida, como as forças de segurança se inseriam na vida das pessoas. E mais, ali havia registro da famigerada Operação Condor, ou seja, espionagem, sequestro de pessoas, de militantes de outros países que se encontravam refugiados no Brasil. Isso já foi. Outra medida foi ações judiciais reparatórias morais. Nós tivemos um caso recente,
que aquele coronel da ditadura, eu vou lembrar agora, me escapou o nome, Ustra, Brilhante Ustra, isso, eu estou aqui com o apoio do meu amigo Simvaldo, doutor Simvaldo aqui lembrou. Brilhante Ustra, ele torturou, foi o maior torturador lá de Fleury aqui em São Paulo. Fleury está morto, uma morte controversa até hoje, mas o Brilhante Ustra está vivo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma ação judicial reparatória moral, declarou ele torturador de presos políticos. E isso, já que eles não podem, já que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a anistia já passou, já prescreveu esses crimes, entre aspas, pode-se condenar falando, fulano me torturou. E ele carrega essa pecha para sempre. Ações judiciais cíveis, das mais variadas naturezas. Por exemplo, a família Herzog tinha certidão de óbito, mas queria na certidão de óbito fazer constar que ele tinha sido morto por espancamento no DOI-CODE. E só foi assim obteve através da justiça também, reparação financeira. E também as indenizações às vítimas da ditadura, que foi estabelecida a partir do governo Fernando Henrique, pela Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, que estabeleceu que todas as pessoas perseguidas pela ditadura teriam direito a uma indenização ou uma anistia, ou uma pensão, enfim, o que entendesse. Bom, agora nós vamos falar uma coisa, nós estamos caminhando agora para falar de uma coisa bastante séria, que é o caso Gomes Lund e a Comissão Nacional da Verdade. Eu vou pedir um pouco de paciência, que eu tenho que contar uma história para a gente entender o que aconteceu. Ocorre o seguinte, em 1954, em 5 de março de 1954, morre Joseph Stalin na União Soviética. A morte dele abre um grande debate sobre o totalitarismo no mundo. Há uma cisão dentro do movimento comunista internacional e partidos políticos se criam. A ortodoxia segue um caminho e outros partidos inconformados. E aqui no Brasil se deu a mesma coisa. A partir de um racha, de uma discussão política dentro do Partido Comunista Brasileiro, que era a principal, ou talvez naquele momento a única organização de esquerda no Brasil de relevância, cinde-se e cria-se um novo partido, o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil enveredou pela concepção de fazer a luta armada camponesa. E a partir de 1966 começa a enviar seus militantes para o sul do Pará. Envia um e acaba fazendo ali 3 destacamentos guerrilheiros que propunham fazer a guerra popular prolongada. Evidentemente, a polícia começou a ver os movimentos e acabou descobrindo, por uma razão ou outra, não muito bem identificada até hoje, a existência daqueles focos guerrilheiros. E houveram 3 campanhas. A primeira campanha, os guerrilheiros vencem, os militares. A segunda campanha também há um empate. E a terceira campanha, eles são totalmente fulminados. Sem entrar no mérito da discussão da guerrilha do Araguaia, se a guerrilha, quais foram as causas que conduziram à derrota ou à vitória, o fato é que pessoas que lá estavam, guerrilheiros ou simpatizantes, e pessoas do povo foram presas, torturadas e assassinadas. Muito bem. Os familiares, e um deles era Gomes Lund, outra família Petit, perdeu 3 irmãos lá, os irmãos Petit, uma moça e 2 rapazes, entraram com ações visando o reconhecimento da responsabilidade do Estado sobre as mortes dessas pessoas, porque uma vez a pessoa é presa pelo Estado, ela tem que garantir a integridade física dela. Isso demorou, dentro dos tribunais brasileiros, 35 anos sem solução, sem qualquer solução à vista. Diante desse fato, essas famílias, a família de Gomes Lund e a família de Petit, resolveram ingressar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há 2 possibilidades de ingresso na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma, quando está esgotada todas as instâncias. Há uma violação de direitos humanos, por óbvio, primeiro esgotar todos os recursos internos, ou a demora de prazo. No caso do caso Gomes Lund, nessa hipótese, o que houve foi a demora excessiva, 35 anos, pode ser um prazo médio da justiça brasileira, mas é um escândalo em qualquer fórum internacional. E isso foi acolhido, foi julgado, foi acolhido em 2004, foi examinado, e finalmente, há uns 2 anos atrás, se eu não me equivoco, sai a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando o quê? Condenando o Estado brasileiro a um conjunto de medidas e reparações. Reparações financeiras, reparações morais, e entre outras coisas estabeleceu 2 obrigações, das quais o Brasil está tendo muita dificuldade de lidar. A Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade.
e o outro é o julgamento dos militares envolvidos com crime de tortura. Em relação ao primeiro, a Comissão Nacional da Verdade, a outra eu falo depois, a Comissão Nacional da Verdade, ela está tendo dificuldades pela ausência de arquivos, de documentos, pelo tempo que se passou, tudo mais. Há uma discussão, eu diria até ridícula, de certa forma, tem que ouvir os dois lados. O lado da ditadura já foi ouvido. Foram 25 anos que a gente ouvia todo dia. Quem tiver saudade, pega, eu passo na minha casa, quando eu tenho um livro qualquer de educação moral e cívica, eu dou de presente. Leia os jornais da época, leia a Folha de São Paulo da época. Você não precisa, já ouviu, lá está lá. Quem tiver saudade aqui pode ler, fica à vontade. Agora, a Comissão da Verdade é a Comissão das Vítimas, de quem sofreu. Eu não me lembro nenhum militar ter sido vítima de nada, daqueles que estavam comprometidos com a ditadura. Eu me lembro que eles tinham bons empregos, me lembro que eles abusavam das pessoas, da paciência das pessoas, me lembro de muitos envolvidos em roubalheira, infelizmente, outros em tortura, embora houvesse, e há, evidentemente, militares honestos. Mas a maioria que esteve ali envolvida na repressão, eu não tenho nenhum tributo, nada de positivo a dizer daquelas pessoas. Então eu só queria fazer esse marco. Avançando. Aqui houve alguma coisa, eu acho que eu bati. O que houve aqui? Bom, vamos começar então a entender isso, né? Vamos falar um pouco então agora, a gente falou da Comissão da Verdade, e a Comissão da Verdade, nessa decisão da Corte Interamericana, há uma decisão mandando processar o Estado brasileiro, os agentes da repressão do Estado brasileiro. Então, lembrando a vocês que esse assunto ficou um pouco para trás, diz o seguinte: em 1979, a ditadura editou uma lei que concedeu anistia a todos que foram condenados por crimes políticos ou a eles conexos. Todavia, os tribunais da época interpretaram que tal benefício poderia ser estendido aos agentes do regime, que cometeram graves violações de direitos humanos. Desde então, a possibilidade de punir criminalmente os agentes de terrorismo do Estado estaria suspensa. Quer dizer o seguinte, eu vou ler depois a lei para vocês, quer dizer o seguinte: torturador, pessoas que mataram, sumiram, é crime conexo e está suspenso e foi atingido pela anistia. Essa é a interpretação dada pela ditadura. Agora, um tribunal da ditadura, o que você vai discutir? Caberia fazer o tribunal de Nuremberg com Hitler no poder na Alemanha? Não, isso é a mesma coisa aqui no Brasil. E o que diz a lei de anistia? A lei de anistia é 6.683, de 79, e diz basicamente o seguinte, só vou ler o artigo 1º, desculpe que eu não consigo guardar de memória, é muito grande para mim, diz o artigo 1º, é concedida anistia a todos os quantos, no período compreendido de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79, que eles não quiseram marcar o período da ditadura, cometeram crimes políticos ou conexos com esses crimes. Esse conexo aqui, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores de administração direta e indireta das fundações, vincular ao poder público, servidores do poder legislativo, judiciário e militar e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento nos atos institucionais e complementares. Daí a razão pela qual eu li os atos institucionais para o senhor. Agora, o que é considerado conexo? Considera-se conexo, para efeito desse artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crime político ou praticados por motivação política. Assassinato é crime relacionado? Assassinato, tortura é crime político? Não. É terrorismo de Estado. Uma coisa, essa noção não tem nada a ver uma coisa com outra. E a gente vai analisar isso, vamos avançar aqui, a gente vai analisar. Essa questão foi levada pela OAB ao Supremo Tribunal Federal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 28 de outubro de 2008, propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 153, questionando o teor legal disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de 6.000, que é essa que eu falei, dos crimes conexos, por entender que não era aplicável esse crime conexo. E qual foi a resposta do STF? Aliás, espera aí, antes disso, no mérito, o Conselho Federal requereu uma interpretação conforme a Constituição, de modo a declarar, à luz de seus preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela cidade da lei aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra os opositores políticos durante o regime militar. Foi a tigrada que matou, torturou, sumiu, desapareceu, atropelou pessoas. Não é crime político, não é crime conexo a crime político. Então, qual foi a resposta do Supremo Tribunal Federal por enquanto? Primeiro, ele deu 6 respostas. Primeiro, a interpretação da anistia é em sentido amplo e de generosidade, não restrito. Desculpe, essa resposta não é de um tribunal superior. Isso é uma interpretação pessoal, subjetiva, de natureza subjetiva, mas não tem conteúdo jurídico nenhum a respaldar uma afirmação dessa.
A norma em xeque não ofende o princípio da igualdade, porque abrange crimes do regime contra os opositores, tanto quanto os cometidos pelos opositores contra o regime. Como assim? As pessoas se encontravam em posição de desigualdade. As pessoas eram presas, torturadas e assassinadas. Com aqueles que foram presos, torturados e assassinados, como é o caso da Presidente da República, ela passou 4 anos na cadeia. Eu desconheço qualquer torturador ou que a torturou ou torturou qualquer outra pessoa que tenha passado um dia sequer na cadeia. Então não vejo igualdade no tratamento. Igualdade seria mandar aos 4 anos, 5 anos, 6 anos, enfim, ser julgado. A ação não trata do chamado direito à verdade histórica, porque há de se apurar a responsabilidade histórica e modificar a lei da anistia. Isso aqui é no fundo, não quer dizer nada. Eu fico aqui pensando o que quer dizer isso, não quer dizer nada, não consigo arrumar. Se alguém arrumar uma explicação melhor, eu peço ajuda, porque eu não consegui. A lei de anistia é fruto de um acordo. Acordo com quem? Que acordo foi esse? Eu não fui chamado, eu não me lembro de ninguém ter sido chamado. Não se trata de casos de autoanistia, não porque fosse importante, é porque eu não fui mesmo. Não se trata de casos de autoanistia, porque a lei é fruto de um acordo feito no âmbito legislativo. Que âmbito? Que é isso? Um Congresso com maioria modificada. E, por último, as ações criminais e cíveis estavam prescritas 31 anos depois de sancionadas. Então, quer dizer o seguinte, crime lesa humanidade prescreve? Toda a construção do legado humanista do Tribunal de Nuremberg, que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis, está declarado pelo STF, está contrária à doutrina do STF. Então, quer dizer o seguinte, 12 nazistas foram enforcados em Nuremberg. Foram enforcados à toa? Foi um crime que a humanidade cometeu contra aqueles nazistas? Várias pessoas foram perseguidas e processadas? Agora, vamos entender isso, a justiça de transição, o tratamento jurídico aos crimes cometidos no passado, no plano do direito positivo, no plano do direito internacional humanitário e no plano jurídico filosófico. Eu dividi em 3 categorias para nós discutirmos esse assunto do artigo 1º da anistia. Olha, na verdade, eu peguei um comentário, o comentário do professor José Carlos Moreira Filho. Ele comenta, eu acho que ele comenta com muita percussiência, com muita sabedoria. Ele diz, a anistia não foi acordo coisa nenhuma. Então, o apelo popular que se ergueu pela libertação dos presos políticos e pela possibilidade de retorno dos exilados foi um ingrediente importante, mas não foi o único. Fazia parte da estratégia de abertura de Golbery, que era o pensador do regime, né? Que ocorresse naquele momento a abertura política. O acordo, entre aspas, diz ele, feito, além de ser de interesse das facções que estavam no poder, mais pareceu um contrato de adesão ao serviço essencial. Aí vai uma ironia do professor, mas está muito bem colocada. A condição, nesse caso, foi excluir da anistia os chamados crimes de sangue, porque teve gente que matou, gente na esquerda que cometeu durante a luta armada, houveram pessoas que morreram em assalto a banco, isso é uma verdade. E essas pessoas não foram anistiadas, foi indultada, foi diferente a situação dela. Na verdade, não se falava muito de anistia aos torturadores, pelo simples fato de que o poder encarcelado não admitia sequer falar dessa possibilidade. Aliás, se você falasse de torturador, você era preso na hora. Ninguém falava sobre isso. É o negacionismo que imperou até 2008, ano no qual, pelo menos, conseguimos discutir publicamente o tema de punição de torturador. Ou seja, esse tema se encontra ainda em aberto, e nós estamos tentando discutir esse tema o tempo todo. No plano de direito internacional humanitário, que é o direito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso aqui é uma transcrição da decisão do caso Gomes Lund, que eu mencionei a vocês. É uma pequena transcrição. Diz o seguinte, a lei de anistia brasileira é parcialmente compatível com a Convenção Americana. O Brasil é responsável pelo desaparecimento forçado das vítimas, pela violação dos direitos às garantias judiciais do artigo 8.1 da Convenção, pela violação do direito à integridade pessoal, violaram-se os direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal, o direito à liberdade de pensamento e de expressão, pela falta de investigação dos fatos, julgamento e sanção dos responsáveis. Ou seja, no plano do direito internacional humanitário, a anistia não é válida, é incompatível. Lembrando a vocês que, nessa construção jurídica do plano do direito internacional humanitário, o Pacto de São José da Costa Rica, que rege a Corte Interamericana, ele se considera a Constituição das Constituições, no que diz respeito aos direitos humanos. Então, qualquer norma que houver dentro de qualquer Constituição dos países integrantes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, for incompatível, ela é automaticamente expulsa do ordenamento jurídico, porque prevalece no campo do que diz respeito aos direitos humanos, a Convenção, o Pacto de São José da Costa Rica. Até acha os constitucionalistas, as pessoas aí presentes, acham que seria uma grande fonte de estudo e de debate essa afirmação, mas é assim que é, e o Brasil, ao aderir ao Pacto de São José da Costa Rica,
aceitou, sem reserva, esta colocação. Ainda, no plano de direito internacional humanitário, diz que a Convenção Americana, juntamente com outros tratados de direitos humanos, foram concebidos e adotados com base na premissa que os ordenamentos jurídicos internos devem se harmonizar com as disposições convencionais, e não vice-versa. Em definitiva, adverte, não se pode legitimamente esperar que essas disposições convencionais se adaptem ou se subordinem às soluções de direito constitucional ou direito público interno que varia de país a país. Ou seja, o que eu acabei de dizer. Trata-se, na verdade, de uma Constituição, tem esta função, para fazer um exemplo, que rege as demais Constituições, e o que for incompatível está expulso. No plano jurídico-filosófico, já caminhando para nosso final, é importante isso. Em 1946, o jurista alemão Gustav Radbruch propôs uma fórmula para solucionar o conflito entre justiça material e segurança jurídica. Lembrando, a gente estava no tempo do nazismo, final do nazismo. Ao destacar o trabalho do Tribunal Constitucional Alemão, no século XX, bem coloca o professor Roberto Alexi, relembrando a derrota nacional socialista e da queda da República Democrática Alemã. São dois momentos da história alemã. O momento da queda do Muro de Berlim, em 88, e o fim da Segunda Guerra Mundial. Em ambos casos, houve que responder à questão se era lícito, segundo algum direito positivo do sistema jurídico desaparecido, teria que seguir, considerando-se lícito, em caso de concluir, de ferir os princípios fundamentais da justiça do Estado de Direito. Mas vai ficar mais claro aqui. Numa analogia com a situação do Brasil, diríamos, essa é uma afirmação minha, ele diz aquilo, eu estou afirmando eu, pode ser considerado justo, hoje, em plena democracia, aquilo que foi considerado direito no regime da ditadura militar? Conclusão. A minha conclusão. Não pode ser considerado justo, hoje em plena democracia, aquilo que foi considerado direito na ditadura militar. Portanto, o golpe militar de 1964 interrompeu a vida democrática no Brasil. Mudou o curso da história e o pesado ônus nós carregamos até hoje. A justiça de transição ainda carrega da condenação dos crimes cometidos pelo agente do Estado brasileiro. É necessário, na África do Sul assim foi feito, em Ruanda assim foi feito, no Camboja assim foi feito. É reencontrar o passado, é demonstrar que nesse país há justiça. E por último, é necessária a revisão da lei de anistia para a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Eram essas observações, esse tema é um tema ainda vivo e nós estamos aguardando com muita ansiedade o resultado da Comissão Nacional da Verdade. Eu queria dividir essas inquietações de hoje com os senhores e senhoras no jubileu e agradeço a atenção e a disposição para discutir um tema desse nesta manhã de 5 de outubro. Muito obrigado.